Meu nome é Angélica Marques. E o meu é Lana Hernandes. E esse é o nosso podcast. Contos sem fadas. Roda a vinheta. Alfredo! Gente, hoje eu vou começar diferente. Geralmente a gente presenteia o nosso convidado ao final da gravação, mas hoje eu quero já começar, já dando um presente para nossa querida Isabela Moré, que deu esse tempo dela hoje aqui pra gente, fez uma ponte. Foi difícil, hein? Nossa. Olha, resgatei ontem. Isabela, tá aqui o presente. Obrigada. Vamos ver, já pode abrir, Isabela. Já corta. Porque se você não gostar, você já fala, deixa registrado. Dá tempo do delivery trocar. Exatamente. E esse presente já vai dar o toque para deixar a nossa entrevistada de hoje. O tema. O tema da nossa entrevistada de hoje. Ah, eu não acredito, que lindo! Não, é estrear pra todo mundo. Com a Isabela, e fala qual que é a sua coleção. Não, eu sou viciada em canecas, eu tenho uma coleção de canecas. Bacana, então a gente vai dar essa hoje, que vai inaugurar o nosso podcast, onde nosso tema, obviamente, vai ser essa comunidade maravilhosa, encantadora. E a gente vai te fazer muitas canecas, porque pelo tema que você veio defender aqui hoje, com certeza você vai ter que fazer várias participações. Ó, a Isabela Moré é psicóloga clínica, mestranda de pós-graduação em psicologia na Universidade Federal de Uberlândia. E o mais importante que trouxe ela aqui hoje, ela é pesquisadora de gênero, sexualidade e população LGBTQIAP+. Isabela, é um prazer ter você aqui com a gente. Como a gente falou anteriormente, que você veio de outro estado para estar aqui com a gente, já está passando por Bebedouro para estar em outro compromisso em Ribeirão Preto, mas tem esse carinho aqui com a gente. O nosso podcast, você assistiu alguns episódios e, embora nós sejamos declaradamente feministas, a gente tem essa missão de espalhar amor, respeito a todas as pessoas, independente da orientação sexual, religiosa, política ou qualquer outra opinião. Então, por isso a gente achou tão importante colocar na pauta do nosso podcast esse assunto que você vai frente e estudando, né, Isabela? Porque ser mestranda, a gente sabe que não é fácil aqui no Brasil, primeiro pelo preço que a educação tem no Brasil, que é muito cara, né? E também por esse assunto tão delicado, tá? Boas-vindas para Isabela. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você, Isabela. Vamos lá. Essa caneca, tá faltando coisa aqui, tá, Isabela? Alguma. Tá desatualizada, amiga. Essa caneca está desatualizada. Eu gostaria que você explicasse pra gente essa classificação. LGBTQIAP+. Fala um pouquinho pra gente, Bela, dessas siglas e da importância delas pra nós. Eu acho que antes da gente continuar conversando, das siglas, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui, a Angélica, a Lana também. Eu acho que você falou um pouco do meu processo formativo, né? Da onde eu tô agora em nível profissional, da graduação, da pós, né? E aí eu gosto sempre de também começar falando um pouco de quais lugares eu falo também em relação aos meus lugares sociais de fala, né? Então, queria posicionar que eu sou uma mulher branca, cisgênera, bissexual. Eu acho que esses lugares eu sempre gosto de pontuar, porque ora eles me permitem, né, ter relações de potência, de privilégios, né, enquanto uma mulher cisgênera, por exemplo, e branca, né, entendendo que a gente vive num país, por exemplo, racista, transfóbico, mas também em outros momentos esse meu lugar social, ele me coloca em situações de vulnerabilização, enquanto uma mulher, né, enquanto uma pessoa bissexual. Então, acho que a gente já começa também, estou começando a falar umas nomenclaturas aqui já na minha própria apresentação, né? E aí eu acho que então eu vou pegar o gancho para contar um pouco para vocês sobre o que significa essas letras, né? Eu acho importante também, antes de contar o significado, muita gente hoje em dia fala assim, cada dia mais está aumentando essas letras, né? Por que isso? Cada vez mais. Só que eu acho importante, porque esse agrupamento, ele também diz de um lugar político, né? Porque foi através das lutas políticas, das junções, desses movimentos sociais, que a gente conseguiu, de fato, conquistar nossos direitos, né?
Quando eu falo nossa, porque eu tô me colocando nesse lugar também, enquanto membro da população LGBTQIAP+. E aí, acho que contando um pouco por cima das letras, né? Porque eu acho que eu não vou dar conta também de colocar tudo. Acho que o maisinho no final é sobre isso, no fim das contas. Isso que eu te falei que você vai ter mais canecas. Exatamente. Hoje é abrir um pouquinho pra gente contar um pouquinho, porque é um ambiente, né? É um ambiente de muito preconceito, mas é um ambiente onde todo mundo está tateando, né? Estamos tateando para conhecer, para respeitar. Então, hoje, nosso interesse em ter você aqui é isso. É abrir, introduzir algumas informações e depois, com outros convites, certamente a gente vai aprofundando, porque é um tema muito rico, né? Você deve estar vendo isso nessa formação acadêmica. E eu acho que também as dúvidas não se encerram, né? Eu acho que é um processo, para mim também é um processo que não se encerra nunca, né? Eu comecei a ter contato com isso por uma vivência pessoal, inclusive, e aí depois engajada mais na minha parte acadêmica, né? E agora como pesquisadora. E aí eu vejo que é uma coisa que nunca se encerra, né? Sempre, inclusive, tem surgido novas coisas, né? Então, assim, acho que contando um pouco, acho que para situar a gente de onde que a gente está falando, de quem que a gente está falando, posso começar falando que talvez o L signifique lésbica, né? Que são mulheres, e aí a gente pode... Talvez a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas são mulheres cisgêneras ou transgêneras, né? Transexuais, travestis, que sentem atração física, sexual, afetiva por outras mulheres. Aí a gente vai ter o G, eu tô seguindo aqui o copinho, gente. Eu escrevo chinelo, né? O G se refere a gays, que são homens, né, cisgêneros, transgêneros, que se atraem afetivamente, sexualmente por outros homens, né? E aí a gente vai ter o B, que aí é o meu lugar de fala também, que são pessoas que sentem atração física, sexual, afetiva por outras pessoas independente do gênero, né? E aí também tem a pansexualidade, né? Que normalmente existe essa divisão, mas hoje em dia a gente tem tentado não fazer tanto essa divisão, né? Da bissexualidade como gostando apenas de 2 gêneros e a homossexualidade como gostando de todos. Porque os gêneros, eles também existem múltiplos, né? Então assim, mas para não ficar tão confuso, vou falar da bissexualidade como... ter essa atração independente do gênero, né? Gente que gosta de gente. Exatamente. Isso gente que gosta de gente. E aí o T, né, da sigla, diz respeito às pessoas transgêneras, travestis, transexuais, e aí eu entendo também que a não binariedade, ela também está dentro da população trans, mas são discussões de terminologia que estão sempre em mudança. Por isso que eu falo que, eu entendo desse lugar, porque talvez vai ter pessoas que vão entender de outros lugares, né? Deixa eu só acompanhar. LGBT, que significa queer, né? Que são pessoas que não estão na cis-heteronorma da sociedade, aquelas pessoas que desviam mesmo da norma, né? LGBTQI são os intersexuais, né? Que são pessoas que nascem biologicamente com 2 sexos, né? Em relação não só homossexual, mas também em relação a hormônios, enfim, né? Outras características mais que demarcam o nosso sexo, né? Que é mais uma coisa biológica. Falar assim, desculpe a ignorância, eu nasci num corpo de mulher, mas a minha cabeça, o meu íntimo entende como homem, tem desejos masculinos, então tem os trejeitos masculinos, seria isso mais ou menos? Não, é como se fosse, por exemplo, o que a gente chamava antes de hermafrodita, né? Porque se refere mais a características biológicas do sujeito. Aí quando você vai me contando, porque eu me entendo de outro jeito, a gente está falando de coisas mais sociais, né? De entendimento sobre o que se é. Mas quando a gente pensa no intersex, mas pelo corpo mesmo. No corpo. Okay. LGBTQIA são os assexuais, né? Que são pessoas que não sentem atração física, sexual ou afetiva por pessoas. E aí, assim, dentro da sexualidade, né? Que não é meu lugar de fala, mas pelo que eu conheço um pouco, as pessoas podem, às vezes, ter atrações afetivas, mas não sexuais. Às vezes pode ter atração sexual e não afetiva, né? Então, a sexualidade, ela também é muito vasta, né?
Não tá o resto aí, né? A P da pansexualidade. Aí o P sobre a pansexualidade, que eu falei um pouco, né? Que sempre fica nessa conversa com os bissexuais, né? Que são pessoas que gostam de outras pessoas independente desse gênero. E aí entra pessoas cisgêneras, pessoas trans, pessoas não binárias, né? A não binariedade, elas são pessoas que não se identificam com nenhum gênero, né? Nem com a transexualidade, nem com a cisgeneridade, mas aí tem toda uma discussão também sobre essas nomenclaturas que estão em constante mudança, constante movimento, e inclusive a importância também de estar sempre em constante mudança, né? Porque esse maisinho aí no final que a gente fala, significa isso, que tudo, a gente sempre está construindo coisas novas, entendendo coisas novas, e que bom, né? Porque assim, essa questão das nomenclaturas, elas não são só nomenclaturas, né? São comunidades, né? Então, assim, quando a gente fala sobre... falar sobre essas nomenclaturas, essas pessoas, também a gente fala desse lugar de se sentir incluído, né? De se sentir pertencente a alguma classe, principalmente pensando que num mundo que só exclui a população LGBTQIAP+, né? A importância de se sentir incluído numa comunidade. E eu falo que às vezes essa exclusão ocorre, a gente sabe que existe o preconceito, né? Mas muitas vezes esse preconceito acontece pela ignorância de não se conhecer, de não se falar, né? Então, precisa urgentemente, né, falar mais, entender, olha, eu não sei, me explica, né? Então, assim, isso que nós estamos fazendo aqui, eu acho extremamente importante e relevante, porque eu não tenho um lugar de fala, a Angélica também não, mas nós vivemos no meio, né? Eu tenho amigos, eu tenho familiares, eu tenho pessoas e eu quero tratar essas pessoas bem da forma correta, né? E como que a gente faz isso? Conversando, dialogando, né? E a gente percebe que agora, né, se está tendo essa introdução, inclusive, em materiais didáticos, filmes, né? Tá tendo vamos colocar assim, o assunto está vindo mais à tona, porque, por exemplo, na minha infância, você se recorda de filmes? Até estava conversando com a minha mãe, né? Eu sou de 90, mas a minha mãe falava que era raro a pessoa se revelar, né? Tipo assim, vamos colocar a expressão sair do armário, porque era um preconceito, assim, altíssimo, não tinha a liberdade que se tem hoje, né? E mesmo assim, a gente ainda precisa fazer movimentos que fale mais a respeito do assunto, né? Dessas atualizações, e entender porque são comunidades. Estou falando de pessoas, né? E olha que bonito, né? Pessoas que gostam de pessoas. Eu adorei essa leitura, né? Ô, Bela, e aproveitando, né? Teve um episódio super legal, eu achei. Foi inovador para mim, né? No meu meio acadêmico. E a gente estava fazendo uma apresentação. E uma aluna, né? Ela pediu para que eu me referisse, né? Me reportasse delas, né? Enfim. E foi novo porque nunca havia acontecido, né? E eu achei muito legal porque, assim, é a forma como a pessoa quer, né, ser chamada, ser reconhecida. Como que é a questão, assim, a adequação dos pronomes, né, para a importância na vida de quem está procurando uma identidade? É tudo, né? Eu acho que você falou uma palavra muito importante, que é o reconhecimento, né? A partir do nome da pessoa, do jeito que a gente trata ela, que ela gostaria de ser tratada, que a gente reconhece essa pessoa enquanto um ser humano, né? Então, assim, eu sempre brinco. Imagina que você gosta de ser tratada com o pronome feminino, né? Chamada de Lana. Imagina, de repente, uma pessoa começa a te tratar com o pronome masculino ou começa a te chamar por outro nome que não é o seu, como que você se sentiria? Nossa, é horrível. E assim, nos treinamentos que eu realizo, né, a gente sempre fala que uma forma de se conectar com o outro, a palavra que o outro gosta mais de ouvir é o próprio nome, né? Então, assim, quando a pessoa fala Angélica, se bem que é Maria Angélica, né, amiga? Maria Angélica. Eu me identifico como Angélica. Mas é chique Maria Angélica, né? Mas enfim, vou te chamar de Angélica e de Maria Angélica quando eu estiver brava com você. Mas olha como não tem diferença. Eu chamo Maria Angélica.
E como que eu gosto de ser chamada? Ela me perguntou isso quando a gente se conheceu. Você chama Maria Angélica? Mas como? Você pode me chamar de Angélica. E por que não? Uma pessoa que está se descobrindo, que tem essa dificuldade com a própria sexualidade, ela não pode escolher. Eu quero ser chamada pelo pronome ela, dela, e o meu nome é Solange, por exemplo. A pessoa está escolhendo, eu escolho. A gente escolhe o tempo todo, né? Sim. A gente faz essas negociações o tempo inteiro. Você quer que eu chame você de doutora? Não, chame da ré. Exatamente. Me chame de doutora. Não, me chame de senhora. Me chame de... pode me chamar de você mesmo. A gente escolhe o tempo todo. A Lana é professora. E algum ambiente que ela tá... Eu não chamo a Lana de professora. Eu chamo a Lana de Lana. Mas lá na sala de aula, os alunos a chamam de professora. Entendeu? Quando ela está trabalhando. Então, se a população também merece esse respeito, né? Então, é a importância da gente conhecer para que a gente possa estender o respeito para todas as pessoas. Eu acho importante. Muito, muito. E assim, linkando já, Bela, explica um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo aí, a questão de identidade de gênero, sexualidade e orientação sexual. Tá, eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que causa muitas dúvidas ainda hoje em dia. E eu acho interessante a gente fazer essas diferenciações, né? Assim, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de algo muito abrangente, né? Porque sexualidade pode ser muita coisa, né? Pode ser a relação sexual em si. A gente não está falando só sobre a população LGBT, a gente está falando da nossa vida, né? Sobre o que a gente deseja, sobre o que a gente não deseja. E eu não falo nem só desejos em relação a outra pessoa, né? Mas o que a gente deseja para a nossa vida. A sexualidade também está inserido nisso, né? O que dá tesão para a gente, no fim das contas. Tá. E aí, quando a gente pensa na identidade de gênero, aí eu acho que já entra mais para o campo da fala LGBTQIA+, né? Mas a gente está falando sobre o que se é, né? Então, assim, como que a gente se entende, como a gente se percebe, como a gente quer ser percebido, né? Pela sociedade, pelas pessoas à nossa volta. Então, a identidade de gênero é o que se é, né? Acho que eu vou dar um exemplo que é mais fácil entender. Por exemplo, quando eu nasci com uma vagina, então meu sexo é Foi definido. Exatamente. Aí meus pais entenderam que eu era uma mulher, e aí eu começo a usar rosa, aí eu começo a brincar de boneca, começo a ser socializada enquanto uma mulher. E hoje em dia eu me reconheço, sou tratada com pronome feminino, né? Meu nome é um nome tipicamente feminino, né, na sociedade. E hoje em dia eu me reconheço com esse nome, com esse pronome, com essas vestimentas. Eu me reconheço enquanto isso que me foi atribuído no nascimento. Então eu sou uma mulher cisgênera, né? Quando ocorre da gente não se reconhecer com aquilo que foi atribuído ao nascimento, então a gente já é uma pessoa trans, né? E aí trans incluído todas as identidades que tá dentro das transexualidades, transgeneridades, travestilidades, que aí já acho que são outras explicações que a gente pode deixar para outra conversa, porque é mais a fundo. Eu vou trazer um exemplo aqui que talvez pegue em algum desses três aqui. Por exemplo, eu posso ser uma mulher, me reconhecer quanto mulher e gostar de utilizar, por exemplo, roupas masculinas. Sim, e aí mas isso não te faz uma pessoa trans necessariamente. Não, mas aí entraria, por exemplo, assim, a forma como a pessoa gosta de se vestir. Por exemplo, a gente conhece várias situações que a mídia traz, por exemplo, homens que pintam as unhas, que gostam de passar batom, como que é classificado? É só uma opção, só pra gente entender. Tá, eu acho que eu vou decidir contar isso de uma forma inversa. Né? Que essa questão de gostos de se vestir, né, desejo de se vestir, como a gente quer ser visto, né, fisicamente pelo mundo, ela pode ser uma das questões que estão entre eu ir me entendendo trans ou não. Entendi. Mas ela não é determinante. Então eu posso ser uma mulher cisgênera e às vezes me escolher me vestir de vestimentas mais, como eu posso dizer, que socialmente são reconhecidas como mais masculinas, né? Isso. E aí eu sou uma mulher desfeminilizada, né? Que aí já também é uma outra pauta, mas que não tem necessariamente a ver com a minha identidade de gênero. Ok.
Na identidade de gênero, eu acho que é o que se é, né? Como eu me entendo, como eu me vejo no mundo, né? E aí, orientação sexual diz respeito ao que eu desejo, né? Tanto sexualmente, afetivamente, ou às vezes o meu não desejo, né? Quando a gente fala de pessoa da sexualidade, por exemplo, né? Mas é por quem eu me atraio, por quem eu desejo ficar, né? Que aí acho que essa sigla une todos, né? Que tem suas especificidades, cada grupo tem suas especificidades, suas diferenças, né? E suas semelhanças também em alguns momentos. Ok. E aí, então, a orientação sexual, ela fica pautada, então, assim, aquilo que eu me entendo dentro da minha comunidade, por exemplo. Não, a orientação sexual é por quem eu me atraio. Porque você se atrai, ok. E a identidade é o que você falou, como eu me entendo no mundo. Eu fiz a pergunta porque, assim, muitas vezes, né, a pessoa acha que porque ela tem a atração pelo mesmo sexo, né, então vamos colocar um homem sente atração por outro homem, ele vai se caracterizar como uma mulher, e não. Não, muito bom você falar isso, porque são coisas independentes, né? Uma coisa não precisa da outra para funcionar, para acontecer, né? A pessoa, ela de repente se reconhece quanto uma figura masculina, mas a atração sexual dela é pelo mesmo sexo, ok? Sim. Então, são temas que, assim, realmente, às vezes a gente vai conversando, vai dando um bug, porque são termos, são condições, a gente tem várias, como que eu posso colocar assim, vários casamentos aí que podem fazer vários arranjos, né, que aí passa pela identidade de gênero, a sexualidade e a orientação sexual, que são 3 coisas que andam juntas e separadas, né? Então, assim, a gente só vai conseguir ter domínio falando, né? E com muita... É isso que eu e a Angélica, né? Quando nós escolhemos trazer esse tema, e na hora eu falei para ela, eu já tenho a convidada, que é uma pessoa que vai... Não tem outra pessoa no meu convívio que falaria com mais tranquilidade, com mais segurança do que a Isabela, né? Ela, realmente, ela tem essa garra. A gente percebe que, assim, eu estudava, ela não, ela vive isso, ela se dedica, sabe? Assim, ela mergulha, né? Então, eu falei, tem que ser a Isabela, e esse tema é importante porque eu acho que tem que se entender. E se você não entender, você tem a humildade de falar, olha, você me explica, né? Por quê? Eu não quero mais ser ignorante, eu não quero ficar calada, porque de repente eu tenho vergonha de errar, né? E aí acaba aparentando que, assim, eu não tenho interesse pelo assunto. Não, eu quero ser agradável para os meus amigos, né? Que estão incluídos nessas comunidades, que o mais, gente, tá todo mundo, né? Então, assim, eu acho muito relevante. Não entendeu? Pergunta. Você pode explicar? Me dá um exemplo, né? E tem pessoas que realmente não se importam, né, Isabela? Assim, você que está no meio, que tem voz de fala, quando vocês se deparam, por exemplo, com pessoas héteros que querem entender mais, é tranquilo, né? Assim, esse diálogo é importante. Né? É o que a gente estava falando até de como o outro gostaria de ser tratado, né? Eu acho que se a gente não sabe, a gente deve perguntar, né? Qual que é o seu nome? Como você gostaria de ser tratado? Eu acho que isso é fundamental no fim das contas. Perfeito. Essa ignorância, esse tema, ela é espalhada. Né? Eu até comecei a fazer uma pós-graduação híbrida, e a primeira apresentação para os projeto, as pessoas começaram a acender as telinhas. Meu nome é Maria, eu sou uma mulher cis. Cis foi a primeira vez que eu me peguei para a saia justa, e eu não sabia o que significava. Eu não sabia. Então eu falo, a ignorância me pegou ali de calças curtas, que cada vez mais vai ser exigido esse posicionamento social das pessoas, e a gente tem que se preparar e jogar luz nesse problema, o problema da ignorância. O problema não é um problema da sexualidade e nem da heterossexualidade, bissexualidade. O problema é da ignorância e da falta de respeito com as diferenças, né? Então eu acho que é isso. Quem não conhecer, quem não souber, quem não tiver o interesse em saber como que respeita o ser humano,
vai passar vergonha. Eu passei esses dias, né? Não pensei que eu ia ter que me posicionar tão rapidamente a respeito desse assunto. E passei. Então, nós estamos aqui hoje para isso. Para assumir a nossa ignorância e para tentar trazer um pouquinho de informação para todo mundo. Alguma pergunta, Angélica? Eu tenho sim. Eu queria saber, Isabela, se essa dificuldade toda, essa ignorância minha, por exemplo, o exemplo que eu passei, a Lana também passou sala de aula, no bar de saia justa, coloca a pessoa gostaria de ser chamada. O que essa ignorância das pessoas fazem com a população LGBTQIA+. Que impacto psicológico na saúde, na vida dessa pessoa que a ignorância traz? Como que isso impacta negativamente? Como que a população, como essa minoria lida com tanta ignorância e com tanta falta de intimidade das pessoas? Eu acho que essa ignorância, ela causa muito sofrimento, né? Porque afeta diretamente as pessoas envolvidas. E é interessante você falar dessa forma, porque o sofrimento, ele não tá nas pessoas LGBTs, né? Não tá na comunidade. Ninguém nasce sofrendo porque é LGBT, né? A gente sofre porque a gente tá inserido em uma sociedade totalmente lesbofóbica, homofóbica, LGBTQIA mais fóbica, né? Que é um termo muito usado pra gente localizar esses desconfortos, nessas violências que essa população sofre. E eu acho que é isso, né? São violências, né? Apesar da gente achar que o uso de um pronome não seja nada, ou seja pouca coisa, mas é uma grande violência, porque não é uma violência, né? São inúmeras violências que essas pessoas sofrem ao longo da vida. Então, assim, imagina, né? Não é um caso isolado errar o nome, né? Alguma coisa. É mais uma violência para conta, né? Então, assim, desde, por exemplo, a família, existem algumas famílias muito violentas, inclusive, né? Que colocam essas pessoas para a rua, que não aceitam. A escola também pode ser um lugar muito hostil para pessoas LGBTs, né? Com bullying, de não aceitação. Hoje em dia a gente vê que as coisas estão mudando um pouco, né? Que a juventude, ela tá se alinhando mais nessas pautas, procurando saber, respeitando as diferenças. Mas assim, antigamente, né? E até hoje em dia também ainda tem esses rastros, né? Então, assim, a escola também é um lugar que pode ser muito hostil para essas vivências, né? E pensando também até na falta de acesso ao mercado de trabalho, né? E aí a gente pode fazer até recortes dentro da própria população LGBT, né? Por exemplo, pessoas trans têm muito mais dificuldade de conseguir encontrar um trabalho do que pessoas cisgêneras, por exemplo, né? A gente pode até fazer recorte de raça, né? Pessoas pretas, elas têm muito mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa conversa com os diversos recortes. E pensando também até no acesso à saúde, né? Por exemplo, quando às vezes uma pessoa LGBT vai procurar um serviço de saúde, muitas vezes ela não é tratada de forma adequada, né? Ou não tem suas demandas atendidas em saúde, por exemplo. Então, assim, é uma série de violências que são sofridas durante toda a vida e que vai acarretando danos psicológicos, né? Então, assim, são violências do social que acaba gerando danos psicológicos para a saúde mental, né? Porque a gente pensa assim, saúde mental é ter acesso também à educação, à saúde, a emprego, né? Ser tratada de forma digna, adequada, né? Como que a gente tem saúde mental se a gente não tem o básico, né? O mínimo? E eu falo que quando a gente entra nessa questão do preconceito, não existe criança que nasce com preconceito. Isso é imposto nela, né? Então, ela vive em um meio em que a torna, né, uma criança que vai desfazer do amiguinho, um adolescente que vai praticar atos racistas, homofóbicos, enfim. Ou seja, tem um padrão familiar que vai formando o caráter, depois vai se expandindo para a sociedade, para onde ela vive, mas não existe uma criança que nasce preconceituosa. Então, cabe mais uma responsabilidade aí. No primeiro episódio que nós gravamos, nós trouxemos aí o Ralph, né? Que a mãe não educou, a mãe não fez as correções e ele cresceu um garoto violento. E aí nós entramos também nessa questão de aceitar
né, de fazer a inclusão. Eu até estava ouvindo um podcast de uma cineasta, né, que inclusive é da Unicamp, eu anotei o nome dela aqui, Coraci Ruiz, e ela traz assim, com muita leveza, é até gostoso de ouvir, depois eu vou deixar na descrição, e ela tem o Noah, que é o filho trans, e ela falou que ela estava fazendo, né, acho que o doutorado dela, e o pesquisador lá, o orientador, falou, olha, acho que você tem que voltar para essa diversidade de gênero e tal. Era um universo novo e, de repente, o filho com 15 anos veio e falou para ela, olha, não estou, né, me reconhecendo, enfim, e chamou ela para um assunto. E aí ela falou assim, peraí, vamos lá então, vamos mergulhar nesse universo, novo para mim, mas você aceita fazer tipo uma entrevista? Eu vou colocar a câmera e nós vamos fazer uma conversa como se eu estivesse te entrevistando. E o filho topou e eles começaram a fazer conversas gravadas. Ela nem imaginava que iria virar um filme, né? Mas aí toda vez, e aí ela falou, toda vez que você sentir vontade de conversar, de falar a respeito, né? Se você permitir, nós vamos fazer essas conversas gravadas. E foi rolando, foi desenvolvendo. E ela falou, olha, consegui fazer, né, a minha tese e no final eu tinha um filme. E aí ela trouxe como que foi, né, esse caminhar. Realmente é bonito de ver uma mãe pegando na mão, né, e passando pelo processo, porque para ele também era tudo muito novo, exatamente, né? E a Isabela, como além dela estar no local de fala, ela trabalha com isso, atendendo esse público, né? E você pode trazer aqui pra gente como que fica o psicológico dessas pessoas quando não tem o apoio da família, muitas vezes. Primeiramente, às vezes está tendo uma confusão com a própria pessoa. Aí eu tenho o meu meio familiar, o meu meio social, eu tenho um país onde, vamos falar a verdade, né? No Brasil é muito difícil e até nesse podcast é um dos países que mais mata a pessoa LGBT. Exatamente. E até nesse mesmo podcast que eu estava ouvindo, tinha mais um casal convidado, né? E eles foram procurar abrigo em Los Angeles. Porque começou-se uma perseguição aqui, né? Então, assim, olha só a escala, né? Eu estou passando 15 anos, vamos pensar no caso do Noah, né? 15 anos, eu estou passando por uma modificação que eu não estou conseguindo entender, né? Aí eu tenho a família, eu tenho os meus amigos, eu tenho a comunidade que eu estou inserido, eu tenho um país, né, super preconceituoso, homofóbico, onde o índice de discriminação é grandioso. Essas pessoas não, assim, tem que ter uma ajuda psicológica, uma base muito forte. Porque... Sabe como é que eu vejo essa história que você falou agora? Como se fosse aquelas corridas de obstáculos, né? A pessoa tá lá, começando a minha vida com uma dificuldade, né, de me entender como ser humano e aquele monte de obstáculos, igual a Alana muito bem pontuou. E eu fico muito triste que o primeiro obstáculo e o maior seja a família, seja o ambiente doméstico, onde a pessoa deveria encontrar o maior apoio e é onde o primeiro obstáculo se faz na frente da pessoa. E você falou uma coisa muito legal também, que a criança não nasce com preconceito, mas a criança nasce com problema de se identificar, ela nasce já com várias questões de dúvidas sobre a própria sexualidade. Eu tenho um caso, a minha família é muito grande, nós tínhamos um menino, uma pessoa queridíssima da nossa família, que foi uma criança que sofreu desde os 3 anos de idade. Ele é homem, se identifica, tem a figura masculina, mas ele é gay. Quando ele era criança, ele foi criado nessa família cheia de mulheres, natais muito populosos na nossa família, e tinha muitos presentes. E ele, com 3 anos, 4 anos, ele já sabia o que ele queria da vida dele. Ele já era uma criança muito evoluída. Aí todas nós ganhávamos bonecas, as coisinhas tipicamente femininas e os meninos tipicamente masculinos.
eu acho que era o pior dia da vida dele, porque ele queria ganhar o que nós ganhávamos. Então, embora a criança não nasça com preconceito, ela já nasce com um problema com a própria identidade. É um assunto complexo, né? Mas acho que não problema, mas um conflito, né? Para se entender como se é assim de fato, né? Tanta gente falando como se deve ser, como que eu vou ser o contrário de tudo isso, né? Então, assim, eu acho que aí, e é importante também, que a gente está falando de plano de fundo, tudo isso, a importância de uma rede de apoio, né? E aí compreendendo a rede de apoio, incluindo a família, o acesso à educação, à saúde, né? É uma série de coisas que vão compor o nosso apoio, né, no mundo. Assim. Nessa entrevista que eu assisti, Bela, tinha a mãe do Noah, né, a Coraci, e tinha o casal, como eu mencionei, que eles também produziram um filme. E aí eles trouxeram essa questão, né, a perseguição é tão forte, não ter rede de apoio, não ter estrutura. Eles estavam na construção, né, do filme e eles descobriram que um amigo tinha se suicidado. Ou seja, aonde eu queria chegar. Você, quanto psicóloga, né, atuante aí nessa causa, como que chega, né, os seus pacientes assim chegar a um estado de depressão, realmente de pensamento suicida? Porque eu fico imaginando, né, a pessoa a chegar a esse ponto, ela é um sentimento de exclusão muito grande, né? E nós falamos isso também no outro episódio voltado para a questão das mulheres, né? Eu vejo uma mulher sendo agredida, eu sei, eu não tomo providência, eu sou sim responsável. E quando acontece esse tipo de discriminação e eu estou sabendo e eu também não me manifesto, eu me sinto culpada. Então, por isso que nós batemos a tecla e falamos, não, aqui no nosso canal vai ser muito bem-vindo. Esses temas, você já fica aqui registrado que não vai ser a primeira e a última vez, porque nós precisamos passar informação, precisamos orientar, precisamos acolher, para que a gente tente também reduzir esses índices. E você está falando isso, né? Na minha pesquisa de TCC, enquanto eu estava na graduação ainda, eu pesquisei sobre a rede de apoio de mulheres trans, lá em Uberaba, né, onde eu fiz faculdade, e todas as entrevistadas, em algum momento da vida, tinham tentado autoextermínio, né? Então, assim, eram relatos muito fortes, inclusive, de muitas violências, desde de novas, né? E aí é uma coisa que é muito, infelizmente, é muito comum, né, na população LGBT e de várias outras minorias, né, sociais, mas assim, é muito comum que se chegue a esse ponto, né, que os índices sejam altos, né, no Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, inclusive, né, pessoas LGBTs no geral. Então, assim, na clínica, hoje em dia, acho que falando desse lugar da clínica, né, quando essas pessoas chegam até mim, normalmente elas estão em situações muito vulneráveis, né? Assim, que já às vezes tem alguma tentativa, ou então já está quase para ter, né? Num sofrimento muito intenso em relação a isso. É claro que a clínica, mesmo sendo uma clínica LGBT, a gente não fala só sobre isso, né? A vida é para além disso, né? Da nossa orientação, mas é para entender que talvez a maioria dos processos que a gente passe, a nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero, ela vai estar ali também cochichando no nosso ouvido, né? Tendo esse atravessamento, nessas vulnerabilizações em todo lugar que a gente passa. E assim, aproveitando o nosso canal, tá? Se você que está nos ouvindo ou está nos assistindo está passando por algum momento onde esses pensamentos estão vindo à tona, você precisa procurar ajuda, você precisa procurar apoio, né? Então, assim, procure ao seu alcance, né? De repente a pessoa não tem um plano médico, mas o SUS tem apoio psicológico, né? A família é uma base muito importante, né? Mas procure ajuda, isso é o mais importante quando a gente passa por esse tópico, né? A gente tem que orientar sempre a buscar ajuda. Procurem ajuda. E o SUS está preparado para resolver? Tem políticas públicas para acolher essa população? Hoje você encontra, embora, assim, tirando o preconceito, o mau atendimento que isso tem, né? Mas a organização, a política pública mesmo, ela já está se mobilizando para alterar isso, para acolher de alguma forma essa população? Então, você perguntou se o SUS está preparado, né? Eu acho que não como deveria, no fim das contas, né? Ainda existe, por exemplo, muito
muito despreparo dos profissionais de saúde, psicólogos, médicos, né, no geral, por conta da formação, né, porque acho que às vezes até o próprio processo formativo, ele tem muito déficit desses assuntos na faculdade, na graduação, né, não é algo que agora tem se falado, mas é algo que dentro dos cursos, né, dentro das grades, eu falo por mim assim mesmo, né, na minha grade eu falei muito pouco sobre isso, eu me interessei porque eu fui atrás, né. Então, assim, ainda existe um despreparo dos profissionais, então, não como deveria, né? Então, essas pessoas não são inclusas, né? Não têm acesso como deveria. E pensando, assim, eu acho que mais para a área da psicologia também, a psicologia no Sistema Único de Saúde, a atuação dela é pela atenção primária, né? Ou, às vezes, por ambulatórios especializados. Então, ainda é muito pouco, né? Assim, a gente precisa de mais profissionais. A gente precisa que o Estado também se responsabilize por essas pessoas, no fim das contas, né? O Conselho de Psicologia, por exemplo, a gente tem só 2 resoluções para falar sobre esporte, né? Que é a de 029, ou seja, recente, né? De 1999, que vai falar sobre a nossa atuação sobre as orientações sexuais, e vai ter a 01 de 2018, né, que foi ontem praticamente, que vai falar sobre a atenção do psicólogo com pessoas trans. Então, assim, olha o quanto que esse assunto é recente, olha o quanto ainda falta a gente se discutir até em nível de resoluções mesmo, né, do que a gente deve fazer, como que a gente se orienta para com essas pessoas, né. Então, assim, ainda falta, é um caminho a ser percorrido, no fim das contas. A resposta é não. Não. De uma forma sutil. Existem políticas públicas? Não existem. Não, existem algumas políticas, assim, por muito tempo no nível da saúde, quando a gente pensava em atenção à saúde para a população LGBT, se pensava muito em intervenções em relação ao HIV e AIDS, né? Por muito tempo foi assim, quando teve o boom da epidemia do HIV e AIDS. Foi só em 2004 que a gente teve o primeiro programa, que é o Programa Brasil Sem Homofobia, que era para tentar combater a discriminação com pessoas LGBTs, né? E aí, assim, foi uma luta muito grande, né? Mas, assim, eu tô trazendo alguns marcos pra gente entendendo como que essas coisas são construídas, né? Em 2008, a gente tem a primeira... Deixa eu conferir, não é resolução, no fim das contas, é a primeira portaria para falar sobre regulamentação do processo transexualizador no âmbito do SUS, que ela vai ser ampliada em 2013, essa portaria. E eu acho que o maior marco que a gente tem hoje em dia em relação às políticas de saúde é que em 2011 foi instaurada a Política Nacional de Saúde LGBT, de Atenção Integral à Saúde LGBT, né, que é a maior política que a gente tem hoje em dia no âmbito da saúde, que vai falar sobre questões de combate à descriminalização, né, de formas adequadas de se tratar a população. Então, ele é hoje que foi criado em 2011. Olha só. E assim, ela traz essa questão de existe, mas ainda tem um longo caminho. E a gente percebe, assim, se a gente sair do contexto jurídico, né, políticas públicas, você no seu lugar de psicóloga, filmes, séries. Às vezes, quando a gente assistia que tinha essa introdução a LGBT, era triste. Era uma pessoa que era agredida, era uma pessoa que sofria preconceito da família. Não era uma história leve. É um estereotipado. Exatamente. Agora já está mudando, né? A gente já consegue ver alguns filmes, algumas produções em que é a pessoa sendo feliz, né? Por que só entre o homem e a mulher que tinha um final feliz? Com a participação ali do público da comunidade LGBT tinha que ser triste, né? Tinha que ser o que? Olha, ele foi espancado, né? A família expulsou, a luta, a dor. Não, gente. Agora estamos começando a ter filmes, produções que trazem a realidade feliz, natural de
qualquer outra produção. E isso é muito importante, porque quando a gente está falando disso, a gente está falando de criar outras narrativas para essas pessoas, né? Nós somos pessoas, gente. A gente acorda, vai trabalhar, a gente vive a nossa vida, gosta de pessoas, se envolve, a gente tem nossos problemas. Então, assim, não é uma narrativa só centrada no sofrimento também, que apesar que é importante, que tudo que a gente falou aqui hoje, né, para as pessoas entenderem como que é esses processos, mas também a gente tem que criar outras narrativas diferentes, né, outros discursos, enxergar as pessoas como pessoas, de fato, né? Isabela, e como é que você... O que te deu esse start para ter esse olhar acadêmico? O que despertou essa paixão? Porque a gente olha e vê que você tem uma paixão por esse tema, né? É um tema que te desperta esse interesse em estudar. E o que foi? Qual foi o impacto? Vou estudar esse tema, vou me aprofundar na sexualidade, vou clinicar nesta área. O que foi? Qual foi a luz que te deu? Me conta pra gente. Eu acho que eu posso te responder essa pergunta por 2 caminhos. Eu acho que um deles é o pessoal, né? Eu me entendo enquanto uma mulher bissexual desde a adolescência. Tenho amigas, inclusive, que é parte da comunidade LGBT. Então, eu acho que teve esse desejo pessoal de conhecer mais, né? O que é isso? O que eu sou? O que é isso que eu faço parte, no fim das contas, né? Como que é a vivência de outras pessoas além de mim, além do meu mundo também, né? O que essas pessoas passam, o que elas vivem. E aí na faculdade, já no meu segundo período, assim, eu entrei para um projeto que chama Liga de Sexualidade, que eu fiquei, inclusive, por 3 anos, fui coordenadora junto com meus colegas, e eu acho que o marco da minha trajetória profissional foi esse, assim, porque depois disso tudo mudou. Eu comecei a estudar de fato, né, ler coisas, existem muita coisa sobre estudos, né, de gênero e sexualidade, porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa banal da gente se falar, mas existem teorias e pessoas que falam disso há anos, né? Então, assim, aí eu comecei de fato a adentrar nos estudos na área de gênero, de sexualidade, de população LGBT, né? Fiz minha pesquisa do TCC relacionada a isso, fiz projetos de extensão, de pesquisa, eu fiz tudo relacionado a isso na minha graduação. E aí, quando eu me formo agora, né, eu fiquei pensando assim, como não, né? Como não trabalhar com essas pessoas, né? Sendo que eu sou da comunidade LGBT, sendo que eu tenho estudo, eu tenho toda uma trajetória com isso, né? Então, assim, me sinto muito capacitada para estar nesse lugar, né? E aí eu acho que minhas escolhas, elas se orientaram mais ou menos nesse sentido. Legal, brilhante. A Isabela, ela faz parte do meu convívio familiar, né? Então, assim, é suspeito falar sobre ela, né? Mas, assim, hoje o Brasil, o mundo tá podendo conhecer um pouquinho aí o lado dela quanto profissional, que é aquilo que eu te apresentei, né? Eu falei assim, vai te surpreender, né? Porque quando ela mandou a foto, a gente olha assim, né? Assim, estilo menininha, novinha, né? Com tanta bagagem, né? Com tanto conhecimento. Mega bagagem, né? E eu falo pra ela assim, que ela tá fazendo mestrado. E eu adoro vender ela para as pessoas. A Isabela passou em primeiro lugar. Foi primeiro? Foi? Não foi primeiro, mas assim, entre os primeiros, né? Não, nada que na bolsa eu consegui, né? Terceiro fui, né? Super dedicada, então eu sempre gosto de pôr ela, tipo, um troféu, né? E, Isabela, eu queria aproveitar, quais são seus planos para o futuro, assim? Que você está no mestrado, teoricamente, aí a gente, né, ainda brinca, eu falo, olha, quando você for fazer o doutorado, eu vou com você, tá? Não tem problema, a gente vai para Portugal, eu te levo na escola, na faculdade, eu compro um croissant para você, né? Enfim, e a gente fica por lá, né? Tá tudo certo. Então, se você quiser já falar quais são seus planos, né, para um futuro aí, o que você pensa, né, quanto profissional aí, né, porque a Isabela, assim como nós, ela já não só levantou, mas como ela, enfim, com aí uma bandeira maravilhosa, né? E tem um caminho maravilhoso pela frente. A gente queria que você falasse um pouquinho mais da Isabela pro futuro. Onde a gente vai te encontrar? Afinal das contas. Bem, eu vou estar do lado, né? Então, aonde as pessoas que estão ouvindo a gente hoje se encantaram com todo esse conhecimento, vai poder te encontrar, vai poder te acessar? Conta pra gente.
Então, acho que são algumas perguntas. Eu queria falar também que eu também levanto outras bandeiras, também sou uma mulher feminista, né? Então, assim, eu acho que são assuntos que estão interligados no fim das contas, né? Eu acho que por isso que faz muito sentido eu estar falando sobre isso aqui hoje, no canal onde vocês falam muito sobre o feminismo, né? No fim das contas está tudo relacionado, a gente luta por direitos, garantia de direitos, igualdade, né? Então, assim... E sobre o que eu desejo para o meu futuro, né? Eu quero sempre continuar estudando, eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho importante para minha profissão. Para várias outras também, eu acho que a gente nunca pode parar de buscar o conhecimento, buscar as mudanças. Então eu desejo, assim, meu doutorado em algum, não sei agora, porque eu estou acabando o mestrado, mas em algum momento, né? E fora do doutorado também, né? Buscando estudar por outras vias, assim. Mas também sou psicóloga clínica, gosto muito da clínica, então eu pretendo continuar nesse espaço também. Um dia, quem sabe, né, trabalhar dentro do campo das políticas públicas, eu gosto muito. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de muita coisa, né? Eu me interesso pelo ser humano, no fim das contas, pela psicologia. É um trabalho que eu amo muito fazer, né? E quem quiser me achar, eu tenho um Instagram profissional, @IsabellaMorapsi, né? Inclusive eu posto várias coisas lá, tanto das minhas pesquisas, de gênero, sexualidade, dos processos clínicos, né? Tenho tentado postar mais, né? Preciso... Tá igual a Angélica, precisa de uma reunião de pauta. Exatamente. Tenho tentado postar mais, mas lá é um lugar que vocês conseguem me achar, assim, com mais facilidade, né? Eu moro em Uberlândia, atualmente eu não estou fazendo atendimento presencial, estou fazendo atendimento só online, mas quem sabe mais pra frente essa situação muda e eu tenho meu consultório. Tem uma agenda aí, tem um horário presencial. Exatamente. Nós vamos colocar o @ da Isabela aqui, para que todas as pessoas possam te seguir. Gostaria muito de agradecer você essa aula de conhecimento. Eu que agradeço. Não, mas não encerra, não. É que encerrar. Eu guardei o melhor pro final. Você guardou? Eu tenho uma surpresa? Não, eu tenho. Eu me dei de presente. Ela é encantada, né? Eu me dei de presente um quadro. Ela tem um quadro dentro do podcast, entendeu? Eu adoro, porque assim, ele sai do script, né? Porque ninguém tá... assim, a gente vai lá, faz, né, o briefing e tal, fala mais ou menos os tópicos. Mas na hora que chega nessa parte, você desarma o convidado, entendeu? Porque tem que ser assim, ó. Ah, meu Deus. E agora com vocês, Lana Hernandes, com o nosso quadro Na Lata. Manda, Lana. Você faz um efeito pra mim especial, faz essa parte. Porque a Angélica adora encerrar. E aí eu falo, eu fico olhando assim pra ela, tenho vontade de pegar uma lata, falar assim, olha, tem o meu quadro. Bom, Isabela, mas enfim, você vai participar do Na Lata comigo, tá? Eu vou te fazer algumas perguntas e você tem que responder na lata, não pode pensar. Meu Deus, tá bom. Bate e volta, tá? Vamos lá, Isabela. Deus pra você. Deus. Tempo. Eu acho que é algo importante pra mim. Não vou falar só isso por enquanto. Ok. Um sonho. Um sonho? Nossa, eu tenho tantos sonhos. Eu não gosto de brincadeira. Não gostei dessa brincadeira. A intenção é essa. Seu sonho. Eu acho que um sonho é continuar construindo boas relações na minha vida. Ótimo. Um medo. O medo, eu tenho, vou falar medo breve, eu tenho medo de inseto. Mas eu postei hoje lá um takezinho da Simone e a mulher falou assim, eu falei, um medo, ela não tem medo. Eu falei, de nada. Ela falou, eu tenho muitos medos. Aí eu coloquei, eu morro de medo de barata. Tem medo de lagartixa. Eu tenho muito medo de insetos. Você acha que ela vai te atacar? Vai. A barata ela vai voar. Com certeza vai. Certeza. Ó, então vamos lá, medo de insetos. Todos. Vamos lá. Você para a comunidade LGBT. O que eu represento? Você para com a comunidade. Para com a comunidade? Eu acho que eu vou usar a palavra que veio na minha cabeça, fortalecimento, porque eu acho que eu me sinto fortalecida dentro dessa comunidade e eu espero também fortalecê-lo de alguma forma, tanto com a minha profissão, tanto no mundo. Atos racistas, preconceituosos. O que eu acho disso? Crime, né? Cadeia já. Perfeito. Isa, queria te agradecer imensamente, tá? Foi, assim, uma honra
eu posso usar a palavra assim, enriquecedor, porque realmente é um tema que pouco se fala e a gente precisa aprender mais a respeito, porque nós frequentamos escolas, nós frequentamos ambientes públicos e nós temos que abraçar, né, essa comunidade e entender que todos fazemos parte do meio. Não tem, né, o mundo é para todos, é para ser amado, é para ser respeitado, independente de gênero, classe, enfim. E, né, deixar a porta aberta aqui do nosso humilde espaço, mas com uma intenção muito linda, que é trazer informação, certo? Que você volte mais vezes com mais temas para compartilhar suas conquistas, que eu sei que serão imensas aí pela frente, e só te agradecer. Eu que agradeço vocês. Eu fiquei muito animada pelo convite, logo quando a Ana já veio fazer, né? E aí, acho que hoje também foi muito bom estar aqui com vocês, né? Eu também aprendo muito nas conversas, por mais que a convidada seja eu também aprendo muito me ouvindo vocês, né? Dialogando sobre as coisas. Então, eu que agradeço pelo convite. Posso encerrar agora, Ana? Agora pode. Diz que não ia ter presente no final. Não acredito. Eu vou te presentear com o meu livro. E o título do livro é Meninos Malvados, e essa pergunta: a culpa é da mãe? Eu já ouvi falar desse livro. Que por acaso, uma viagem de família. E deixar essa mensagem que dentro de casa nós mães também temos essa chance de ensinar as pessoas, os nossos filhos a não terem preconceito com as pessoas e a tratar todos da mesma forma. A pegada do livro é essa, né? O poder que as mães têm com os filhos dentro do ambiente doméstico, a educá-lo para que ele seja um bom homem, para que ele seja um bom ser humano. E é impossível criar um ser humano sem ensinar para ele que todos somos iguais. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, gratidão. Obrigada, Ana, por esse episódio maravilhoso. Você está lindíssima hoje. E ela foi no ponto, né? Eu preciso fazer uma ressalva aqui de 2 questões, né, do meu look. E ninguém vai perguntar, mas por que tem é um coador, né, amiga? É um coador, né? A gente foi fazer um pedal, né, e ela comprou café natural, livre de pedra, de galhos, enfim, de tudo que tem colhido na hora, mais ou menos, né? Ela falou assim: amiga, eu vou te dar um pouco, tá? Enfim, ela botou o saquinho lá, foi embora, e no outro dia ela me trouxe metade, ela dividiu certinho, né? Eu falei: amiga, é muito café, eu moro sozinha, né, e tal, mas enfim, obrigada. Eu coei o café. Eu não tenho coador em casa porque eu moro sozinha. E aí eu peguei uma xícara, peguei um filtro, né? Um filtro de papel. Eu falei: eu acho que é assim, né? E eu coloquei o coador lá e coloquei o pó. Na hora que eu joguei a água, ele fez assim, ó, puf. Meu Deus, ainda bem que você deu esse presente. E aí eu fiz o vídeo, né? Mas valeu a intenção, não. E eu não falei nada pra ela disso, nada. Não, eu marquei, coloquei musiquinha de fundo e uma mensagem tava lendo lá, e hoje ela me aparece assim, né? Olha, muito cuidadoso. É aqui. E, então, assim, muito obrigada. Bebedores entenderam, bebedores de café entenderam que é um crime coar um café artesanal que a gente comprou. Pedalamos 30 quilômetros para achar um café artesanal, e ela me pega e põe no papel de café. Então, assim, obrigada. A amizade é isso, nos pequenos detalhes, né? Não precisei falar, ela já observou lá no vídeo. E o meu look, eu sou assim. Você é assim, a Isabela é do jeito dela, o Alfredo é do jeito dele. E eu sou uma pessoa que um dia eu quero estar com o cabelo curto, outro dia eu quero estar com o cabelo comprido. Tem dia que eu quero usar uma roupa colorida, tem dia que eu estou numa vibe não muito boa e eu quero sair sem maquiagem, toda de preto, e tá tudo bem. A gente tem que ser confortável. Eu sou, exatamente, eu sou uma mãe que criou um filho em um ambiente de guarda compartilhada. Na minha certidão, até hoje, eu sou uma pessoa solteira, né? Não fiz um casamento formal como muitas mulheres fazem, e me orgulho de falar isso, né? Quando me perguntam, né? Você se casou? Não me casei. Não usei vestido de noiva, e eu sou feliz do jeito que eu sou, com as escolhas que eu fiz. Então, é assim que todo mundo tem que ser: se vestir do jeito que gosta, ser chamado da forma como que gosta, e você
assim como eu, como a Angélica, como a Isabela, a gente tem que fazer o quê? Respeitar, porque respeito é bom e cabe em todo lugar. Até o próximo. Essa é a Lana. Esse foi o episódio Isabela. Palmas pro nosso episódio.